O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Podem assentar. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, a liturgia desse domingo, 11º domingo do tempo comum, nos convida a olhar para a vida e para o mundo com confiança, com fé e com esperança. Deus, fiel ao seu plano de salvação, continua hoje, como sempre, a conduzir a história humana para uma meta de vida e de felicidade sem fim. Na primeira leitura de hoje, o profeta Ezequiel assegura ao povo de Deus, exilado na Babilônia, que Deus não esqueceu a aliança, nem as promessas que fez no passado. Apesar da infidelidade do povo, apesar dos desastres, das crises que as voltas da história comportam, o povo de Israel deve continuar a confiar nesse Deus fiel, Deus amoroso, que não desistirá nunca de oferecer
ao seu povo um futuro de tranquilidade, de justiça, de paz sem fim. Deus nunca desistirá de nós. Nós, muitas vezes, desistimos de Deus. E a segunda leitura de hoje, São Paulo nos recorda que a vida nessa terra, marcada pela finitude e pela transitoriedade, deve ser vivida como uma peregrinação ao encontro definitivo com o Deus da vida. Então, o cristão deve estar consciente de que o reino de Deus, de que fala o Evangelho de hoje, embora já presente na nossa atual caminhada pela história, só atingirá a sua plena maturação no final dos tempos, quando todos se sentarem à mesa de Deus, receberem de Deus a vida que não acaba. É aí que devemos tender, essa a visão que deve animar a nossa caminhada. Somos de Deus e estamos aqui nesse mundo. E no evangelho que acabamos de ouvir, do evangelista São Marcos, apresenta uma catequese sobre o reino de Deus. Essa realidade nova que Jesus veio anunciar e propor. Então, trata-se de um projeto que, avaliado à luz da lógica humana, pode parecer condenado ao fracasso, mas ele encerra em si o dinamismo de Deus e acabará por chegar a todo o mundo e também a todos os corações. Na primeira parte do Evangelho segundo Marcos, Jesus é apresentado como o Messias que proclama o reino de Deus. Então o evangelista Marcos procura demonstrar como Jesus, com palavras e com gestos, anuncia um mundo novo, livre do egoísmo, da opressão, da injustiça e de tudo o que escraviza a humanidade e também os impede de ter acesso à vida verdadeira. E Jesus usa parábolas, a linguagem habitual na literatura dos povos do Médio Oriente, porque a linguagem parabólica, muito mais do que outro tipo de linguagem, picaça a curiosidade e incita a busca, a reflexão, e na sua simplicidade torna-se um verdadeiro método pedagógico que leva as pessoas a pensar por si, a medir os prós e os contras, a tirar conclusões, a interiorizar soluções e também a integrá-las na própria vida. Uma linguagem tão sugestiva não podia ser ignorada por Jesus nos do reino de Deus.
Então, nesse contexto, caríssimos irmãos e irmãs, que devemos entender as duas parábolas que o evangelho desse domingo nos apresenta. O projeto da salvação que Deus tem para a humanidade revela-se no anúncio do reino, feito por Jesus de Nazaré. E nas suas palavras, nos seus gestos, Jesus propôs um caminho novo, uma nova realidade. Lançou a semente da transformação dos corações, das mentes e das vontades, de forma a que a vida dos homens e da sociedade se construa de acordo com os esquemas de Deus. E essa semente não foi lançada em vão. Está entre nós e cresce por ação de Deus, a ação divina. E resta-nos acolher essa semente e deixar que Deus realize a sua ação. Resta-nos também como discípulo missionário de Cristo, continuar a lançar essa semente do reino, a fim de que ela encontre lugar no coração de cada pessoa. Os que, continuando a missão de Jesus, anunciam a palavra que lançam a semente, não devem preocupar-se com a forma como ela cresce e se desenvolve. Devem apenas confiar na eficácia, no poder da palavra anunciada. Caríssimos irmãos, irmãs, isso também equivale a respeitar o crescimento de cada pessoa, o seu processo de maturação, a sua busca de caminhos de vida e também de plenitude. Não nos compete exigir que os outros caminhem ao nosso ritmo, que pensam como nós, que passem pelas mesmas experiências e exigências que para nós são válidas. Há que respeitar a consciência e o ritmo de caminhada de cada pessoa, como Deus sempre faz. E na segunda parábola, a referência a pequenos da semente nos convida, como já o havia feito a primeira leitura desse domingo, a rever os nossos critérios de atuação e também a nossa forma de olhar o mundo e também os nossos irmãos. Por vezes é naquilo que é pequeno, naquilo que é frágil, débil e aparentemente insignificante, que Deus se revela. Deus está nos pequenos, nos humildes, nos pobres, nos que renunciaram aos esquemas da grandeza. É deles que Deus se serve para transformar o mundo, para transformar a sociedade, para transformar a humanidade. Atitudes de arrogância, de poder a qualquer custo, não são sinais do reino. E sempre que nos deixamos levar por tentações de grandeza, de orgulho, de prepotência, estamos a frustrar o projeto de Deus, a impedir que o reino de Deus se torne realidade no mundo e também nas nossas vidas.
Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, o Evangelho de hoje nos convida também, primeiro, que tem de saber é que a nossa tarefa é semear, não colher. Não viverão pendentes dos resultados. Não lhes há de preocupar a eficácia nem o êxito imediato. A nossa tarefa como seguidora de Cristo deverá centrar-se em semear o Evangelho, em semear bem a boa nova. Então, os colaboradores de Jesus devem ser semeadores e nada mais. Caríssimos irmãos e irmãs, o início de todo o semear é sempre humilde, mas ainda trata-se de semear o projeto de Deus no ser humano. A força do Evangelho não é nunca algo espetacular ou clamoroso. Segundo Jesus, é como semear algo tão pequeno, tão insignificante, como um grão de mostarda, que germina secretamente no coração das pessoas. Por isso, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, o Evangelho só se pode semear com fé. É o que Jesus quer nos dizer, fazer ver com as suas pequenas parábolas. O projeto de Deus de fazer um mundo mais humano leva dentro de uma força salvadora, uma força transformadora, que já não depende do semeador. Eu passei mais de 2 meses lá em Pedra Azul, no Espírito Santo, e cheguei a conhecer o trabalho dos pequenos agricultores. O que me chamou a atenção nas conversas, nos encontros com esses pequenos agricultores, eles sempre falaram: Padre, a gente já fez de tudo, já deu o melhor para que os sementes possam crescer, mas a gente confia, a gente tem esperança, tem fé que eles vão brotar e eles no dia vai colher o bom resultado. Então, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, quando a boa nova desse Deus penetre numa pessoa ou num grupo humano, ali também começa a crescer algo que a nós nos transborda. E a pergunta a cada uma de nós, diante do Evangelho de hoje, diante do agricultor que semeia com generosidade, será que sabemos esperar com paciência? Será que sabemos esperar com fé? Será que temos a fé na força íntima da semente, mesmo quando não vemos os frutos? E estamos convencidos, será que estamos convencidos de que o reino de Deus é mais obra de Deus do que fruto do trabalho humano? E vale a pena semear, e só assim poderemos colher os frutos. Que assim seja. Amém.